Me parece que existe um ídolo na nossa geração chamado equilíbrio. Todo mundo hoje quer ter uma vida divididinha, né? Um pouquinho de trabalho, um pouquinho de família, um pouquinho de Deus, um pouquinho de descanso, um pouquinho de dinheiro. Mas é interessante perceber que na Bíblia a gente não vê muito equilíbrio assim. Se você reparar, toda vez que Deus entregava uma missão para alguém, Deus esperava prioridade daquela pessoa. E quando a gente prioriza alguma coisa, alguma outra coisa ela perde espaço. Então talvez o nosso problema não seja uma falta de equilíbrio, mas uma falta de direção do que saber fazer. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já se inscreve, deixa o seu like. Mais um vídeo aqui sendo gravado. E hoje eu quero falar de um assunto com vocês que eu venho pensando há uns dias, venho meditando, conversando com alguns amigos sobre, discordando e concordando comigo em alguns pontos. Mas eu quero te ajudar a pensar nisso que a gente vai conversar hoje, sobre a questão do equilíbrio. Eu vejo muitas pessoas falando isso, né, que a gente tem que ter uma vida equilibrada, que a gente tem que buscar ter todas as áreas da nossa vida, né, encaixadas. Eu já fiz cursos de coach, assim. Eu entendo eles fazerem isso, mas eles têm um negócio chamado roda da vida, né, e você tem que preencher todas essas áreas ali até que elas estejam totalmente iguais, né, ocupadas, porque vai ter alguma área da sua vida que está meio ruim. E eu entendo eles falarem isso, né, porque às vezes você está perdendo sua saúde, você está não ganhando dinheiro por alguma postura, você está às vezes perdendo sua família. Então eu entendo isso. Mas ao mesmo tempo, isso acaba se misturando um pouco com outras coisas na nossa vida e a gente não percebe. E não entende que para viver muitas coisas na vida, nós não vamos poder ter equilíbrio. E nós estamos buscando esse alvo e entrando em crise porque parece que a nossa vida é totalmente imperfeita, porque a gente não consegue equilibrar, não consegue deixar tudo igual, tudo muito balanceado. Mas a verdade é que não dá para ficar balanceado. Não tem como essas coisas acontecerem. Não dá para se ter tudo perfeito e não dá para se ter tudo toda hora ao mesmo tempo. Você já percebeu que toda pessoa comprometida, ela parece exagerada? Quem treina todo dia é chamado de obcecado. Pessoas que empreendem dizem que elas trabalham demais. Algumas pessoas estão se dedicando ali, servindo a Deus e são chamadas de fanáticas. Mas talvez o problema não seja o compromisso dessas pessoas. Talvez seja que nós nos acostumamos com uma vida sem prioridade. Porque nem todo aparente desequilíbrio é um erro. Às vezes é só alguém levando o seu chamado a sério. E não tem jeito, né? Eu acho que você pensar que pessoas assim, elas parecem desequilibradas. E eu entendo algum ponto de algumas pessoas, né? Que dizem assim, pô, mas tem gente perdendo a família, pô, mas tem gente estragando o corpo e ela precisa dar uma equilibrada na vida dela. E quando eu olho para isso, eu entendo o que as pessoas estão falando. Eu concordo em parte com isso. Por exemplo, se você quer servir a Deus, a Bíblia fala, se você quer cuidar da casa de Deus, mas você não governa muito bem a sua casa, você não cuida da sua família, como que você vai governar as coisas de Deus? Como que você vai fazer isso? Então, para mim, me parece que a família, ela nem entra numa coisa que você deva equilibrar. Ela é uma coisa que é a base de tudo. Não tem como, é assim como eu penso com a saúde, por exemplo. Você não vai conseguir fazer nada se você não for saudável, se você não aguenta se movimentar, se você não aguenta ter energia. Se a sua vida faz você ter quedas de hormônio, que inúmeros problemas, né, que a falta de saúde traz, te deixa doente. Tem aquela famosa frase do pregador, né, Deus me deu uma mensagem, mas eu matei o cavalo, então eu não consegui entregar a mensagem. Que era um cara que arrebentou com o seu corpo e não conseguiu pregar o evangelho. Então eu entendo esse lado, mas ao mesmo tempo, não tem como você ter outras coisas na vida que não são a base. Você conseguir, por exemplo, ter alta performance, você conseguir empreender e ter sucesso, você conseguir ser um atleta de alguma coisa, você conseguir buscar uma saúde que é além da saúde, mas é aquela saúde de performance, ter força. Então, por exemplo, eu corro, treino, faço várias coisas. Não tem como você ser dessa forma e você parecer equilibrado. Porque você tem rotina, você repete isso sempre. E as pessoas não, elas fazem isso ocasionalmente, elas fazem sempre um pouco de tudo. Então é natural que a gente olhe para as pessoas, quando a gente servia muito, por exemplo, quando eu servia muito mesmo, na igreja, estava muito tempo lá, servindo muito, porque eu não tinha família, não tinha outras coisas. Então parecia que eu era um fanático, mas eu não tinha outras coisas que me puxavam.
E hoje, até hoje, parece que eu sou um fanático. Porque eu tô sempre gravando, tô sempre pregando, tô sempre dando aula, tô sempre fazendo essas coisas. Então a tendência das pessoas olharem para nós e acharem que somos desequilibrados. E elas argumentam com coisas como a família, por exemplo, como se nós devemos buscar o equilíbrio. Mas o problema para mim é justamente esse. Nós não podemos achar que a família é uma parte da nossa vida, mas ela é parte de quem nós somos. É parte da essência. Ela não é uma coisa da sua vida, ela não é como um trabalho, ela não é como uma empresa. Ela é tudo que você tem. Assim como Deus é tudo que você tem. Então, para mim, não foi lógico você descuidar da sua família. Mas tudo que você vai fazer envolve Deus e envolve a sua família. Agora, existe uma diferença entre desequilíbrio total e prioridade. Quem tem um filho recém-nascido não vai viver a mesma rotina de alguém que é solteiro. Quem está começando um negócio não vai viver a mesma rotina de quem já estabeleceu um patrimônio. Quando nós estamos sendo preparados por Deus, nós passamos por estações diferentes. Então, a minha questão aqui é que a vida ela não acontece em proporções iguais. Ela acontece em prioridades e estações diferentes. E a nossa maturidade, então, ela aparece aqui para nos mostrar o que nós devemos priorizar agora. E essa é a grande questão. Eu não acho que você deve pensar, devo priorizar minha família ou não. Isso não é uma pergunta, ela não entra em questão. Mas a questão entra. Eu vou ter outro filho, por exemplo. Vai nascer um neném daqui a alguns meses. Não tem como eu ter a mesma rotina que eu tenho hoje. Então, por mais que eu treine, me dedique, tenha rotina, treine tantas vezes por semana, eu não vou poder ser esse mesmo cara. Por quê? Porque eu preciso priorizar outra coisa. Outra coisa ganhou mais importância naquele tempo, que é um novo filho. Então, até posso conseguir treinar? Até posso, mas não com a mesma linha. Posso me alimentar da mesma forma? Suplementação, uma quantidade de proteína? Posso, mas talvez eu tenha que fazer adaptações. Eu vou continuar servindo na igreja? Claro que vou, mas vou ter que fazer adaptações. Então aqui é a gente entender qual é a prioridade do momento. Às vezes a prioridade de Deus para sua vida é que você não faça nada servindo, né? Você fique em casa, você descanse, passe mais tempo descansando na sua família, cuidando da sua própria vida. Outros tempos é que você sim sirva muito, faça muito, se dedique muito. O problema é que a gente quer tudo toda hora, o tempo todo. A gente quer ter um corpo embaçado, forte, a gente quer ganhar muito dinheiro, mas a gente também quer ser um servo de Deus, não sei o quê. Mas a gente não tem como, cara. Não tem como você fazer isso. A Bíblia fala assim, quando você se casa, por exemplo, você não vai conseguir se servir como alguém que é solteiro. Ele fala, porque você vai ter que priorizar a sua família. Quando você é solteiro, você só tem você. Você não tem que priorizar filhos, você não tem que... hoje eu tenho que alimentar bocas aqui. Eu tenho que comprar comida para outras pessoas além de mim, tenho que comprar roupa para outras pessoas além de mim, tenho que manter um teto sobre pessoas além de mim. Então isso mostra que eu preciso ter prioridades. Então o desequilíbrio, ele vai acontecer. Essa sensação de que as coisas não estão iguais, de que existem pesos diferentes, e realmente existe. Então o mundo vai dizer para você, faça tudo. Enquanto no reino de Deus a pergunta tem que ser, o que é mais importante a ser feito agora? Enquanto o mundo, às vezes, ele vai medir seu sucesso pela quantidade de coisas que você consegue fazer e carregar. Já Deus, ele mede a sua fidelidade por a sua prioridade e zelo com aquilo que ele mandou você carregar. Quem tenta abraçar todas as coisas, normalmente não sustenta nada. Por isso você precisa entender a sua prioridade. Então não tente viver na expectativa das pessoas de que você tem que fazer tudo, mas viva focado no propósito que Deus te deu. Eu, por exemplo, gente, eu lidero uma escola, né? Lidero uma escola da Bíblia, que acontece na minha cidade, na minha igreja, e em várias igrejas nossas que são plantadas pelo Brasil todo. E de tempos em tempos eu tenho que priorizar, mudar a minha rotina. Por quê? Porque começam novas turmas. Então eu dou aulas aqui na minha cidade, eu viajo para outras igrejas, outras cidades e dou aula lá. Não tem como eu fazer tudo que eu fazia no período de férias que eu estava, quando as escolas voltam, porque vai determinar muita atenção que eu preciso colocar. Só que existem outros ministérios que eu poderia estar servindo, que eu poderia estar fazendo, inclusive que já servi, como ministério cuidando de pessoas no 2 ou mais diretamente, como ministério de adoração, que são ministérios que no 2 ou mais, por exemplo, que seriam as células, foram 12 anos nisso. No louvor, 10 anos nisso. Então, hoje eu entendo. Não posso mais fazer isso, não posso mais estar nesses, porque eu preciso estar no ensino.
Mas se eu tentar equilibrar tudo e ser tudo, eu vou fazer tudo mal feito, tudo meia boca e ainda vou me sentir sobrecarregado, porque eu vou ter que atender muitas demandas. E quantos de nós não fazemos isso? Quantos de nós não entendem que não dá para fazer tudo? Não dá para você estar em todas as coisas, estar em todos os cultos, estar em todas as agendas, cumprir todas as demandas de um trabalho, faculdade, tudo. Não dá. Se você tentar fazer tudo, pegar o seu dia e falar, cara, hoje eu vou fazer um pouquinho de YouTube, vou fazer um pouquinho de trabalho, vou fazer um pouquinho de igreja, não tem como, gente, não tem. Você vai sentir sobrecarregado. Por isso que a nossa busca tem que ser, Deus, o que o Senhor deseja nessa estação? Nós estamos aqui no inverno, não dá para eu sair por aí de bermudinha e regata, eu vou passar frio, porque não é a roupa da estação. Agora a roupa da estação é blusa, é calça, é moletom, é gorro. Por quê? Porque é a roupa do momento. Não adianta eu querer estar no verão, no inverno. E no final, meu amigo, ninguém vai ser julgado por Deus por ter tentado viver uma vida equilibrada. Nós vamos ser chamados para prestar contas daquilo que Deus colocou na nossa mão. A pergunta de Deus não vai ser: você conseguiu ajudar todo mundo? A pergunta será se nós fomos fiéis ao chamado que recebemos. Porque uma vida que foi guiada por Deus, ela sempre vai parecer estranha para pessoas que guiaram a sua vida a partir da opinião das pessoas. Então não viva tentando parecer uma pessoa equilibrada. Viva tentando parecer uma pessoa fiel. E esse é o ponto aqui. Esse é o ponto. Não viva pela opinião dos outros. Parece que hoje a rede social, né, eu acho que ela é boa em muitas coisas, eu uso muito ela, mas eu acho que ela foi deixando a gente meio burro. Conforme o tempo foi passando, a gente não consegue mais pensar, parece. E parece que a gente olha para a vida das pessoas e elas vivem a vida perfeita. E claro que elas vivem a vida perfeita, porque elas só postam o que elas querem, eu só posto o que eu quero. Eu não vou postar tudo o que eu faço durante o meu dia. E você acha que as outras pessoas também vão fazer isso? Nós não postamos tudo, nós queremos postar o pôr do sol, nós queremos postar o nascer do sol, não queremos postar esse solzinho aqui das 2 da tarde. Não, você quer postar a imagem bonita. Então a gente fica olhando para tudo isso e fica vendo pessoas mostrando lá que elas estão ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo elas estão super felizes com a família, e ao mesmo tempo elas estão tirando férias, e ao mesmo tempo elas têm um corpo perfeito. É tudo manjar, meu amigo. Tomaram manjar, fizeram plástica. Às vezes estão viajando, estão devendo dinheiro pra caramba. Eu conheço um monte de gente assim. Olha que shape legal. Manjaram. Não treina. Não treina, não se esforça, faz nada. Tomou manjar, comeu as coisas. Fez um monte de plástica. Não foi no esforço, não foi na rotina, não foi na disciplina. Foi na plástica. A mesma coisa, cara. Tem muito cara aí que finge ter dinheiro, usa a roupa certa, fala do jeito certo, mas é tudo pobre, não tem cliente. Então, nós começamos a viver uma vida baseada nessas coisas que nós ficamos vendo e não vivemos mais no mundo real. O mundo real é que uma hora eu consigo ter mais dinheiro, outra hora eu vou ter menos. E por isso que eu tenho que guardar dinheiro para esperar as estações. Deus nos ensina em todo momento. E as estações do ano, elas nos ensinam como é a vida. Existem momentos que as coisas não florescem tanto, que é o momento do inverno. Existem momentos que tudo floresce na primavera. Existe um momento que é uma estação muito quente, que é o verão. Existe um momento que é uma estação em que todas as flores elas morrem para que nasçam as novas. Tu tá vendo como até as estações do ano são desequilibradas? Mas é justamente esse balançar, esse equilíbrio, esse desequilíbrio que vai nos equilibrar, que vai nos ajustar, que vai nos fazer viver uma vida junto com a vida, sabe? No fluxo da maré, no fluxo do mar, nesse fluir, deixando ir conforme o rio está indo, sendo guiado por Deus. Não tem estações de muito serviço, estações de pouco serviço, de ganhar dinheiro, de guardar dinheiro. A Bíblia fala de tempo para todas as coisas em Eclesiastes, tempos para todo propósito. Então se existe um tempo para todo propósito, existe um propósito, talvez seja da sua vida, mas que ainda não é o tempo. E existem propósitos que é o tempo. E nós temos que viver ele agora. Por isso que você tem que buscar a direção de Deus, entender aquilo que Deus deseja para a sua vida, conversar com pessoas, não tentar viver uma vida baseada na visão dos outros, naquilo que os outros acham que as coisas têm que ser, não ser enganado pelas redes sociais que ficam postando uma vida perfeita e não tentar equilibrar tudo na sua vida, porque isso não vai dar certo. Isso na verdade vai causar uma sobrecarga sobre você e vai te afastar do propósito que você tem. Então a gente se vê no próximo vídeo. Se inscreve aqui. Falou!